Oi? E aí, alto e bom som? Só que aí acho que vai precisar... Ah, tá, tem um lag, nada, né? Por que não tá assim? Não, então, porque o Instagram ele não vira, né? Tá ao vivo, né? Ó, e aí pessoal, mas ninguém tá ouvindo agora, né? O Instagram não vira o... Então na prática... Essa luz aqui ficou ruim, mano. É, eu sei. Assim é melhor? Ó, para efeito de transmissão ao vivo, sim, né? Um delayzinho. É. Então vamos apagar a TV? Vamos apagar a luz? Olha aí pra Yuri, sou eu. Olha o Instagram, tá na live. Quem tá lá? Yuri. Fale com ele. Olha aí, Yuri. Seja bem-vindo, velho. Aqui é Daniel. Mande um salve aí pra gente aí. Deixa eu até voltar aqui. Pronto. Bom, é isso aí, pessoal. A gente vai fazer nossa primeira academia, certo? Que é um evento interno de capacitação, sendo que nós, da equipe CredFit, vamos estar nos autocapacitando em temas que a gente conhece, estudou ou quer trazer junto, temas diversos, não só de tecnologia, mas sim de qualquer coisa que seja bom para nós mesmos aqui, né? Para a evolução do nosso negócio e para nós como pessoas, né? Então eu fiz uma pequena apresentação aqui, eu vou tentar colocar na tela. E aí... Eu acho que deitado seria a melhor opção mesmo. Tá, só que o Instagram ele não deita, né? Você entendeu, né? Entendi. Saquei. Ó. Então vamos fazer o teste de deixar assim, né? Fica melhor. Yuri, tá bom assim? Tem que perguntar a audiência. A audiência é Yuri. Agora você tem como virar porque parece que fica de cabeça pra baixo. Não, é isso que eu tô dizendo, não tem. Não, eu acho que a posição dele. Eu acho que a posição de fato ela. É o seu celular que tá... Não, porque geralmente esses botões eles. É pra ficar assim. Tá, aí é você que tá usando assim. Qualquer outra pessoa que usar ao contrário vai fazer diferente, mas beleza. Melhorou pra você? Tem um delay lá. Tá. Pode ir lá? Beleza, você não tá aparecendo. Não, não tô mesmo. A ideia não tem como, na verdade. Não tem como ficar aparecendo junto a tela. Mas vamos lá. De fato eu vou falar com você de Animar e você Jatobá, né? Ou seja, a turma da live, a ideia, como eu falei, é um evento interno. Então vocês fiquem à vontade para depois contribuir, fazer perguntas, mas de fato o foco é aqui, certo? Então esqueçamos a live. Então, Jatobá e Danimar, né? A ideia é a gente fazer esse evento quinzenalmente, como a gente já colocou em nossas agendas, certo? Cada uma desses dias, um de nós vem apresentar algum tema, pode ser qualquer tema, tá? Desde segurança pessoal, enfim, qualquer tema de fato. Desde que de alguma forma a gente consiga fazer um vínculo com o nosso negócio, certo? Mas de novo, mesmo que seja um tema que seja fora do trabalho, obviamente impacta, tudo que acontece com a gente impacta a gente fora e dentro do trabalho. Então, na minha ótica, é muito difícil a gente trazer um tema que não dê para a gente aproveitar de alguma forma para nós mesmos, certo? Ou seja, temas gerais mesmo, tá? Jatobá, você quer falar um pouco sobre academia? Bem, durante a reunião que a gente teve essa semana, foi terça-feira, não foi? Foi terça. Estávamos discutindo a possibilidade de ter um evento desse, e aí, após confirmação imediata de Edu, passamos a tentar identificar um nome que seja mais adequado e, enfim, que consiga comportar bem o nosso evento. E aí, dentre algumas sugestões, veio a academia, que remete tanto ao fit de CredFit, né, questão da academia física e tal, você movimentar seu corpo, por aí vai,
Mas também a academia, coincidentemente, é considerada a primeira faculdade que surgiu no mundo. Então, a faculdade de Platão. Isso aí acho que antes de 300 e alguma coisa antes de Cristo e tal. Então, foi a primeira faculdade que surgiu no mundo. Na verdade, o nome academia vem de Academo, que era um deus mitológico lá na época. Que, na verdade, academia, se não me engano, eu acho que é local de acadêmico, certo? Quintal, alguma coisa assim. Porque ficava um pouco distante, assim, próximo de Atenas. Enfim, aí foi uma aquisição de Platão, que conseguiu por volta de 30 anos, e ele implantou o nome academia para essa primeira faculdade, fazendo jus aqui a gente. Né? Muito bem. Então, o CredFit também é cultura. Voltando aqui. E na live deve estar tudo invertido, né? Depois a gente vai testar. Tá ou não tá? Invertido. Invertido como? Tá. Aí, ó. Tá ao contrário, né? Os slides. Exercitar o poder de... O Rachel entrou aí também na live. Beleza. Vamos lá. Para primeiro tema da reunião aqui entre nós, eu trouxe um pouco, tá? Só uma pincelada, porque o tema é bastante amplo, sobre planejamento tradicional versus planejamento ágil. Tá? Eu, inclusive, vim de uma escola, né, de 10 anos, 15 anos de Odebrecht, de Braskem e tudo, onde a gente sim fazia aqueles planejamentos de 5 anos. Lá em 2010 a gente tinha a visão 2020 da Braskem, ou seja, a visão depois de 10 anos. Obviamente hoje ela está completamente mudada e por aí vai, mas fato é, esse foi sempre inclusive da escola que eu vim, certo? De um planejamento tradicional. E hoje, quando a gente está, principalmente no nosso momento aqui de CredFit, ou seja, uma startup, uma empresa de tecnologia financeira, fintech, a gente vai ver que não faz muito sentido mais, aparentemente, esse planejamento de muito tempo, que tudo se torna obsoleto muito rápido, né? Esse é um livro. Quer fazer algum comentário hoje? Não, inclusive eu sugiro que comentários e perguntas depois da apresentação sugiro. Pode ser, mas fiquem à vontade de interromper, porque, de novo, isso aqui é um evento interno nosso, certo? Então é para ser dinâmico mesmo, contributivo e pronto, tá? Esse é um livro que eu finalizei há pouco tempo até e sugiro vocês lerem. Eu acho que esse aqui, não sei se você já leu ou não. Tá, o Lean Startup que você leu, né? Tá. Mas é bem legal esse livro, viu, Danimar, para colocar na lista de leitura, porque ele traz justamente as características de uma ou mais organizações exponenciais, ou seja, essa típica organização que começa uma fase lenta e tal, mas aí de repente ela escala e a receita cresce exponencialmente, sendo que os custos se mantêm num crescimento linear, ou seja, esses fintechs e, enfim, unicórnios todos aí que a gente tem visto são organizações exponenciais. Tá? No livro, ele cita que o planejamento tradicional, inclusive, costumava ser documento interno, ultra secreto e tal. E aí, com o tempo, inclusive, algumas empresas mais modernas já publicam esse planejamento interno, meio que achando que estão na modernidade, certo? Pelo fato de trazer transparência, trazer um conceito um pouco mais novo nessa linha de publicar e ser transparente em seus planejamentos. Porém, a grande verdade é que esse planejamento de 5 anos ele já é um documento obsoleto, sabe? Dá pra gente dizer que é para todo tipo de empresa? Acho que não. Eu acho que o livro ele nem se atreve a dizer que o assunto em si morreu ou não. Mas definitivamente, para o nosso caso específico de startup, de uma empresa de tecnologia financeira, isso é verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa trava de planejamento tradicional versus planejamento mais moderno e ágil. Pois bem,
O planejamento estratégico tradicional, ele vem migrando para algumas áreas específicas. Então, por exemplo, toda a parte de análise de dados, ela já é feita de forma preditiva, baseada nos dados coletados de forma real, utilizando dashboards. Então, dashboards é um item que é super falado nesse livro e é super importante, algo que a gente precisa, inclusive, trabalhar rapidamente assim que a gente sair, né, do nosso MVP e entregar e começar a operar, que está perto. A gente já precisa começar a se preocupar muito nas medições e como a gente consegue fazer todas as medições de seja lá o que a gente estiver fazendo e acompanhando para poder ter uma resposta em tempo real e fazer uma correção muito rápida se a gente precisar fazer, certo? Seja uma correção, seja uma confirmação do que a gente está fazendo. A medição, inclusive, é um dos pilares do Lean Startup, né? Perfeito, com certeza. E, inclusive, assim, esse livro é muito alinhado ao Lean Startup porque os assuntos eles são os mesmos, sabe? Outra coisa é você ter uma forte visão de produto. Mais do que qualquer planejamento completo em si, é ter uma visão de produto forte, ou seja, é naquela linha de o seu produto está resolvendo o problema de alguém, né? Ou seja, é saber se de fato o seu produto não é você que gostaria que ele funcionasse, sim se ele tem uma missão forte, né? Outra coisa que fala é propósito. Então essa sigla MTP, ela fala muito no livro, que é inclusive o centro do livro, que significa Massive Transformation Purpose, ou seja, é um propósito de transformação massiva, tem que ser um propósito forte também para a nossa empresa, na linha de, entre aspas, transformação do mundo, transformação de algum segmento. A gente precisa ter um propósito firme e forte, que faz parte daquela conversa que a gente já agendou logo que a gente acabar nossas sprints mais urgentes aí, para a definição de missão, visão e valores, ou seja, isso vai ser tema dessa nossa reunião de definição, para, enfim, contextualizar um pouco mais o que é o MTP e fazer essa definição, né? Constantes experimentações, então essa é outra diferença de um planejamento tradicional. Um planejamento tradicional você teoriza muito antes de colocar em prática, né? E aqui é praticamente o contrário. Você se lança, você joga no mercado algo que não está pronto. Eu lembro que numa das palestras que eu assisti de fintechs, estava alguém, acho que era um responsável pelo LinkedIn, tá? No Brasil, né? E ele comentou isso, ele falou, ó, quem não tiver vergonha da primeira versão lançada para o público, quer dizer que demorou demais para lançar. Porque, assim, sabe? Você ficar demorando muito para lançar, alguém outro vai lançar e vai passar na frente, né? E finalmente, na linha de planejamento, não é que o planejamento ágil ele abandona qualquer tipo de planejamento de mais tempo, mas definitivamente não é 5 anos, lá se fala em 1 ano, sabe? É um planejamento operacional de 1 ano que seja completamente ligado ao seu dashboard, ou seja, esse planejamento ele tem que estar intrinsecamente ligado às suas medições em tempo real, para saber de fato o tempo todo o que está dando certo, o que não está dando, o que precisa ser corrigido, ou seja, rapidamente. Isso é do planejamento tradicional ou o livro traz isso? O livro já traz isso. Ou seja, você abandona o planejamento de 5 anos para uma metodologia ágil, sprints, quinzenal, tem algumas reuniões estratégicas de definição de rumo, que também contextualiza, mas obviamente você precisa ter um horizonte, um orçamento do ano, algo assim, mas se fala em 1 ano, e não em 5 anos. Porque 5 anos não muda muito. Uma das grandes variáveis aí, dentre as variáveis que você está trazendo, que a gente imagina, o tempo. O tempo. Você vê que a presença aí é o tempo. Você, no planejamento tradicional, você tem tempo para executar. No planejamento ágil, aí você encurta esse tempo de uma forma que atingir, né, e buscar os resultados. E isso é uma característica do mundo de hoje, né? Porque a gente não tem mais tempo para algo disruptivo, né? Da aceleração que a gente vive.
Disruptivo. Disromper não é esse o verbo, mas enfim, na prática ou seremos disruptados ou disruptiremos alguém, né? Porque não tem mais tempo o tempo que você vai ficar parando e planejando, alguém já fez, né? Eu fui para o... É para ser dinâmico mesmo, né? É para ser dinâmico. Eu fui para o Case, já ouviu falar desse evento? O Case é o maior evento de empreendedorismo da América Latina, foi em São Paulo, eu fui em 2017. E aí nos palestrantes, inclusive o palestrante, o CEO do Max Milhas, já viram, né? Sim. Aí ele comentando sobre isso. E ele falou exatamente essa questão do planejamento. E aí, engraçado falar, né? Porque assim, planejamento de 5 anos já é uma utopia. Não faz sentido nenhum você fazer um planejamento de 5 anos no mundo globalizado que a gente está. Aí você traz, o livro ele trouxe como 1 ano, né? Como sendo mais coerente. E ele falou que, segundo o estudo lá que ele estava, porque eu não lembro qual era, que não faz mais sentido fazer qualquer planejamento acima de 3 meses para o cenário que a gente está vivendo, né? Então imagino que esse 1 ano será o próximo... Esse 1 ano, na verdade, ele é mais ligado a... Vamos lá, o próprio orçamento, a própria saúde. Tudo bem, não podemos fazer um planejamento de 3 meses, mas você concorda que se a gente não souber se a gente vai ter caixa em 3 meses, a gente morre? Então, assim, é um tipo de planejamento. Não é bem um planejamento das nossas ações, e sim um planejamento do negócio, estruturalmente, sabe? É mais para... enfim, os grandes marcos. Mas realmente o dia a dia nosso, ele não é de 1 ano, ele é de 15 dias, certo? Então é nessa linha, tá? Voltando aqui. Beleza. Vamos lá. Para fechar o capítulo desse livro, tá, do Organizações Exponenciais, esse é o grande mapa que o livro traz. Oi? Vamos sentar aí que eu estou do lado. O grande mapa que o livro traz, ou seja, esse livro, cada uma desses itens, ele é um capítulo específico, detalhando e tal. Isso de fato pode ser quase um guia para a gente, tá? De novo, não necessariamente a gente precisa implementar tudo, e o próprio livro fala isso. Ele fala que organizações exponenciais dificilmente tem todas essas 10 características. Às vezes tem 4, 5, ele coloca vários exemplos no livro. Airbnb, o TED e diversas outras. GitHub é uma delas. E várias delas têm várias características, algumas mais, outras menos. Mas não significa que... Vamos lá, não significa que nenhuma não tem nenhuma. Todas elas têm alguma dessas que encaixam e trabalham bem. Quando eu olho para a CredFit, me parece, tá, que, por exemplo, obviamente a linha de interfaces é uma coisa bastante relevante, e a gente já está trabalhando isso, inclusive, na maestria justamente de nossa interconectividade de todos os nossos dashboards, seja para o cliente, para interno a gente, ou seja, na linha de informações que precisam chegar. Dashboards, definitivamente, eu acho que isso... praticamente em todo negócio a gente vai precisar estar atento, e ainda mais no nosso caso, quando a gente fala, né, quando a gente for falar de análise de crédito automatizado, ou seja, a gente precisa estar muito bem, a gente tem que ter muito acesso de forma rápida aos feedbacks e ao que está acontecendo sem a nossa ação, né? Tanto sem como com. Staff on Demand, que é o que a gente estava conversando justamente esses dias, certo? E a gente já tem até algumas reuniões prévias. Então esse tema, ele é intrinsecamente ligado à organização exponencial, justamente por você ter uma escassez de recursos. Uma pequena pausa aí no vídeo, porque meu limite de 15 minutos diário do Instagram tinha expirado já. É um limite interno que eu coloquei pra mim. Às vezes eu desrespeito ele, mas ele tinha já. Entendeu? Mas beleza, vamos lá. Então, Staff on Demand é de fato algo que eu acho que faz muito sentido para nós. A gente já conversou sobre isso, então não precisamos nem nos alongar muito. E finalmente aqui, se fosse escolher mais a parte de algoritmos, que definitivamente vai ser o coração da CredFit logo depois da entrada de operação, né?
com o nosso projeto Betina entrando em ação, nossa inteligência artificial por trás, ou seja, vai permitir a gente se escalar, né? Sem precisar mudar de local físico aqui que a gente está hoje, né? Então, e aí obviamente todos os outros temas, por exemplo, na linha de a própria experimentação, né, que está aí na tela que a gente conversou um pouco antes, a parte social e a parte de engajamento que traz a gamification, como é que fala isso em português? Gamificação, ou seja, é trazer como se fosse uma ideia de jogo dentro do nosso sistema. E tem vários exemplos, né, de pontuação. Em esporte é muito comum, né? Esses Garmin Connect, que você ganha, enfim, um desafio e tal. Isso faz o engajamento das pessoas, né? Então, isso é algo que a gente tem potencial para trabalhar, né, na CredFit, definitivamente. Tem a ver também com o significado, né, que a empresa tem em relação ao usuário, né? Porque engajamento a gente reflete só em ter estruturas tecnológicas no aplicativo que o faça ter interação, mas não é só isso, né? Aquilo precisa fazer sentido para ele, né? Então, questão da comunicação, né? Como é que ele está enxergando isso tudo. Perfeito. Para finalizar, o segundo livro que eu de fato recomendo a leitura, Jatobá já leu e eu estou na metade ainda, não sei se o Danimar já leu ou não, mas vale a pena, é o The Lean Startup, né? Tem versão em inglês e português, e ele traz, enfim, de uma série de coisas. Eu trouxe um case sobre experimentação, tá? Que é justamente um pouco do que eu falei antes, na linha de não ficar planejando muito antes de colocar o mercado, né? Então, vocês conhecem a Zappos, não? Tá? Zappos vamos lá, é tipo uma Netshoes dos Estados Unidos, tá? Então se não o maior, um dos maiores sites online de venda de sapatos. Obviamente hoje a Netshoes vende tudo, né? Mas começou com sapatos. Sobreviveu? Eu pensei que o exemplo do livro, assim, foi um exemplo. Zappos continua ativa. Caraca! Certo? Eu entrei um dia desses e vi. Então, a Zappos foi o seguinte: como é que eles começaram? Tá? Foi em 1998, o atual dono, ou na verdade nem sei se é mais o atual dono, mas na época dono da Zappos, ele resolveu, ele acreditava que os consumidores já estavam prontos para comprar sapatos online. Aí ele falou, bom, como eu vou testar isso? Como é que ele fez o teste inicial? Ele foi na cidade onde ele morava, nas lojas de sapato, pediu para tirar foto das lojas, do catálogo dos sapatos em si, para colocar no site dele. Em troca da loja, ou seja, o cara eventualmente não ia querer que ele tirasse as fotos e tal, mas em troca ele falava, se o meu cliente comprar no site, eu venho aqui e compro de você. Então ele se comprometia de fato transferir a receita para o cara. Esse foi o teste dele, mas obviamente para o cliente no site não sabia disso. E aí traz uma série de questões que são extremamente interessantes, né? Da diferença de um teste desse frente a uma pesquisa de marketing tradicional. Então, nesse caso, ele já tinha a interação com o cliente, já tinha uma série, ele tinha que resolver uma série de pontos que uma pesquisa de marketing não teria que resolver. Receber pagamento, que era um problema na época, até hoje ainda é um pouco, mas obviamente foi facilitado, mas tinha devoluções, isso era um problema, você não percebe isso numa pesquisa de marketing, né? E uma série de outros pontos que permitiu que nesse experimento dele, ele já conseguisse não só concluir que sim, os clientes estavam prontos para comprar sapatos, mas já resolver uma série de problemas reais para na hora de aumentar um pouco a operação, ele já vinha com uma forma mais firme, né? E 10 anos depois, a Amazon compra as Zappos por 1,2 bilhões de dólares. Isso foi em 2008. Claro que provavelmente nesse caminho teve muito esforço e muito trabalho, muitos erros. Esse é um dos pontos que ambos os livros falam e a gente precisa ter isso na nossa cultura. É uma cultura, não é, talvez um dos pontos mais difíceis, né, dessas culturas mais novas, do que se diz que é o que a gente tem que buscar, é aceitar o erro, né? Porque isso é muito fácil falar, mas é muito difícil agir, né? É muito difícil você de fato
tem um erro na equipe, você, enfim, aproveitar o erro para crescer, é fácil falar, mas é difícil fazer, né? E obviamente essa metodologia ágil de você testar antes de de fato ter o produto 100% vai trazer erros, né? Vai trazer erros no processo e tal, e o ponto é errar rápido e corrigir rápido. Acho que esse é o caminho, né? que traz essa mudança de mentalidade, né? Então esse era o exemplo das APOS que eu queria trazer, tá? E com isso esse primeiro tema serve por aqui, ou seja, é para trazer uma pincelada do que a gente já pratica aqui, né? A gente já está, de novo, até o que eu comentei no LinkedIn, né? Na prática aqui a gente está praticando uma série de coisas sem muita coisa escrita ainda, né? A gente ainda vai construir nossas políticas, nossos documentos internos, né? Já temos bastante coisa, mas estamos praticando mais do que teorizando. E eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Cultura empresarial tem que ser praticada, né? Cultura empresarial em livro, bacana, né? Mas tem que ser praticada, senão nada serve, né? Então eu acho que a gente está começando bem aqui, justamente já numa cultura bem moderna, né? A gente já está praticando muita coisa, ou seja, a gente está vivenciando, né, sprints, metodologia ágil, sendo que daqui da equipe Jatobá era o único que trabalhava com isso antes, né? Eu também nunca tinha trabalhado com isso, o Denimar também não, que é da linha de bancos. Então, sem nem ter lido um livro, a gente está fazendo, né? Nosso quadro ali de sprints, né? Que não é para ninguém entender nada mesmo, porque é, né? Confidencial interno. São legendas internas. Mas fato é, a gente entende bem e a gente está trabalhando bem nas nossas entregas pré-operacionais para estar pronto assim que, né? Se o Banco Central ligar hoje aqui e falar, vocês estão prontos? A gente está pronto, né? Isso aí. Então é isso, pessoal. Vocês têm algum comentário antes de eu encerrar aqui a transmissão? Querem fazer alguma contribuição? Animar, Jatobá. O pessoal da live também tiver algum comentário, né? É bom, né? Se alguém tiver algum comentário, alguma sugestão. Inclusive, vamos lá, vamos ver se alguém aqui escreveu alguma coisa. Eu estou acompanhando aqui. Tá, então até agora não. Mas obviamente, se vocês tiverem, né, pessoal ao vivo ou depois, se quiserem fazer perguntas pra gente em relação aos temas, fiquem à vontade, né? Só fazer uma ratificação, uma retificação. No começo eu tinha falado que a cada quinzena um de nós iria apresentar, né? Como a nossa equipe ainda é pequena, então essas primeiras 3 rodadas vão ser conosco, mas eu acho que vale a pena depois a gente fazer convites a pessoas externas, trazer um conhecido, então, né, assim, cada um de nós nos nossos ciclos externos, trazer seja lá quem para falar a respeito, né? Médicos, filósofos, especialistas em qualquer assunto, financeiros, investidores, né? Por aí vai. Parceiros tecnológicos, Cubos e outros aí, né? Sim, né? Boa ideia. Beleza, turma? Ótimo. Uma questão. Tem uma questão. Vá. Vamos lá. Eu achei legal pra caramba o tema e tal, mas tendo em vista o que você apresentou, o que você imagina a curto ou médio prazo, ações que de fato vá nos fazer chegar a esse conceito, pelo menos mais próximo do que do conceito da como é? Exponential Corporation? Como chama? Exponential Organization. Exponential Organization. Pronto. Respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente já está fazendo isso, certo? Eu acho que a gente já está vivendo e nos planejando para isso. Todas as ações que estão na minha cabeça, tá? E acho que tem que, justamente depois de uma dessas, tal, a gente tem que respirar organização exponencial. E por quê? Porque na verdade isso é o que vai fazer nossa receita subir, nos custificar, ou seja, é o que vai dar o sucesso para a gente, sucesso para os nossos acionistas e por aí vai. Então a gente precisa respirar isso. Então quando a gente conversa lá sobre Betina, nosso projeto de inteligência artificial, quando a gente fala da automação dos processos financeiros que a gente vai ter por trás, tudo isso está no livro, entre aspas, sabe? Tudo isso está justamente permitindo que a gente tenha algoritmos consistentes para ações que precisariam ser feitas manualmente,
e vão ser feitos automaticamente. Então, eu acho que a gente já está no caminho, ou seja, nosso planejamento hoje, com nossas sprints, com nossas ações que estão lá cadastradas, seja para o sistema, seja do lado um pouco mais administrativo, financeiro, comercial, eles já estão preparando o nosso ambiente para que após o teste ao vivo, depois que a gente estiver autorizado a rodar, a gente consiga nos planejar para estalar o dedo e escalar, certo? Tentar escalar, nos colocar à disposição da escala, certo? Ou seja, sem medo de ter 10 mil clientes, 100 mil clientes e não conseguir atender, né? Então, acho que a gente está no caminho. Seguir. Oi? Seguir o barco. Seguir o barco exponencialmente. Acho que, enfim, esse tempo de demora, né, ele é muito variado, inclusive, né? Tem organizações aí que demoram 1, 2, 3, 4 anos. Nesses exemplos, né? Por exemplo, TED, Airbnb, esses exemplos mais clássicos de organizações exponenciais, Zappos, todos eles demoraram assim, 10 anos para fazer. Obviamente, hoje em dia, os tempos estão mais rápidos, né? Então, a impressão que eu tenho hoje em dia é que se demora muito no mesmo molde, ou você morre, assim, ou você vai ou você fica, né? Nessa linha tecnológica, né? Arriscaria dizer isso, porque se ficar parado, a gente morre, né? Então, a gente não pode ficar parado, né? Hoje em dia, quem fica parado, vem um outro e faz algo melhor, né? E rápido. E rápido. Cada dia. Mas eu acho que a gente está no... Assim, eu gostaria de achar que nós três estamos tomando, seja lá qual decisão hoje aqui no nosso dia a dia, com foco em preparar o terreno para a gente poder crescer sem medo. Sem dúvida. Né? Ok? Maravilha. Pessoal, tchau para vocês, viu? Obrigado por terem participado e até daqui 15 dias. Pois mandem seus comentários aí. Um abraço, tchau.